Olá, queridos. Enquanto você se prepara para o início desse culto, quero lembrar você que no próximo domingo nós iniciaremos o mês de junho e a exemplo deste mês de maio passado, nós tivemos aí no primeiro domingo também a experiência de fazermos o culto pela manhã. Todos os primeiros domingos, agora nós teremos essa experiência de estarmos juntos também com a celebração da Ceia do Senhor. Eu quero lembrá-los que no próximo domingo, dia 6, às 10 horas da manhã, nós estaremos juntos em culto presencial, celebrando a ceia, vivendo esse momento gostoso, esse momento de comunhão, este momento de nos reunirmos com culto presencial pela manhã. E também no decorrer do mês aí nós teremos várias outras atividades que ao longo das próximas semanas nós estaremos compartilhando. Mas quero lembrar então, mais uma vez, que você se programe para que ao receber o link para inscrição do próximo culto presencial será pela manhã e não à noite. Amém? Que Deus abençoe você, que você tenha aí um culto abençoado, uma celebração abençoada, uma aula da escola dominical abençoada. Bom dia, irmãos. Graça e paz, tudo bem? Que possamos cantar que Deus é bom e o tempo todo Deus é bom. Um dia a gente aprende a confiar em um Deus que faz milagres, que ouve a nossa oração, que se faz presente aqui. Um dia a gente aprende a dar um passo só de cada vez, mas sem duvidar, Ele continua sendo bom, Ele continua sendo Deus, Ele continua sendo bom, Ele continua. De viver tudo que se aprendeu e a enxergar até o que não se pode ver. Chega o dia de entender, até ouvir o não de Deus, mas sem duvidar, sendo bom, Ele continua sendo Deus, Ele continua sendo bom, Ele continua, Ele continua sendo bom, Ele continua sendo Deus, Ele continua sendo bom, Ele continua. Bom dia, graça e paz, esperança em mais um dia que se inicia. E eu convido você, nossa primeira ação de escola dominical hoje, que você abra a sua Bíblia no Salmo 19. E nós vamos ler os 4 primeiros versículos e depois nós vamos ler o último, que é o 14. Vamos ler juntos? Vamos declarar juntos a beleza da criação. Os céus manifestam a glória de Deus e o firmamento anuncia as obras das suas mãos. Um dia faz declaração a outro dia e uma noite mostra sabedoria a outra noite. Sem linguagem, sem fala, ouve-se as suas vozes em toda a extensão da terra e as suas palavras até o fim do mundo. Nele pôs uma tenda para o sol. Que nós possamos, ao amanhecer de um novo dia, olharmos pela janela, darmos uma olhadinha para o céu e dizer: os céus estão proclamando a glória de Deus, todo o firmamento, toda a natureza está me mostrando a grandeza de Deus, quem é Deus e o presente que Ele me dá
todas as manhãs. É o convite. Quando nós nos reunirmos em escola dominical, essa escola de serviço, a escola do companheirismo, então nós juntos estamos dizendo, sem linguagem, Senhor, sem fala, nós ouvimos as suas vozes. E o versículo 14 completa: que sejam agradáveis as palavras da minha boca, a meditação do meu coração perante a tua face, Senhor, rocha minha e libertador meu. Então que logo de manhã, nós, ao reconhecermos a grandeza de Deus, nós possamos dizer que as minhas palavras sejam agradáveis e a meditação do meu coração seja entregue no altar do Senhor. O altar da vida, o altar que eu falo um com os outros e que eu possa dizer: Senhor, rocha minha e libertador meu. Que maravilha! Logo de manhã, nós reconhecemos a grandeza do Senhor. E reconhecendo a grandeza do Senhor, em estudo de escola dominical, em tempo de louvor, de adoração, convido você, ainda em momento de adoração e de gratidão e de ação de graça, orar ao Senhor. Vamos juntos, aí onde você está, no seu cantinho, mas juntos, adorando ao Senhor. Deus de amor, Deus criador, quando contemplamos, Senhor, as tuas maravilhas, quando meditamos na tua palavra e queremos caminhar contigo em mais um dia que nos concede, Senhor. Que o meditar do nosso coração seja traduzido nas nossas ações, que possamos olhar as tuas maravilhas, mas que possamos falar das tuas maravilhas, que possamos, Senhor, engrandecer o teu nome no decorrer de todo o dia. Te louvamos, Senhor. Engrandecemos o teu nome, tudo em nome de Jesus. Amém. Que belo é o Salmo 19. Que belas palavras. Logo de manhã, eu e você estamos dizendo, os céus, toda a natureza está declarando a grandeza do Senhor e eu estou reconhecendo a grandeza do Senhor. E assim, eu quero viver. E eu quero ensinar os meus filhos, eu quero ensinar aqueles que convivem comigo a também aprender e a glorificar e a reconhecer quem é Deus. Assim nós chamamos as nossas crianças. Já estão aí preparadinhas, sentadinhas? Então aí chame as nossas crianças e juntos nós vamos aprender mais um pouquinho da palavra do Senhor, para que dia a dia possamos aumentar o nosso conhecimento e aumentando o nosso conhecimento, nós possamos juntos dizer, os céus, a vida, tudo manifesta a grandeza do Senhor. Vamos aí participar da aula com as crianças. Bom dia, crianças, bom dia, igreja. Que alegria estarmos aqui para a gente poder ouvir mais um pouquinho da palavra de Deus. Esse mês é um mês muito especial, né? É o mês da família. Então hoje nós vamos ver o que cada letrinha dessa palavra pode nos ensinar. Vamos começar? Vamos começar pela letra F. A letra F tem um coração. Na família, o que ela nos transmite? Ela nos transmite o amor. Então, na família é o melhor lugar para a gente poder expressar o amor de Deus. O amor de Deus une a nossa família. Lá em João 3,16 diz o quê? Que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único filho. Então, a gente pode dizer que Deus amou a família de tal maneira que deu seu único filho para nos salvar. Então, olha que amor imenso que Deus deu. Então, que a gente possa expressar este amor na nossa família, com a nossa mamãe, com o nosso papai, com os nossos irmãos, com os nossos primos, com os nossos tios, né? Agora vamos para a próxima letrinha. É a letrinha A. O que essa letrinha será que quer dizer pra gente?
adversidade. E o que vem aqui? Um jarro de azeite. Mas o que é a adversidade? E o que esse jarro quer nos dizer? O que ele nos lembra? Adversidades são os problemas que a gente enfrenta no nosso dia a dia, que as famílias enfrentam. E esse jarro aqui nos lembra da viúva, que está escrito lá na Bíblia, que essa viúva, que o seu esposo, quando morreu, deixou muitas dívidas para elas. E essas pessoas a quem ele devia, veio atrás dela querendo receber o dinheiro, claro, mas ela não tinha esse dinheiro para poder pagar toda a dívida que seu esposo tinha deixado. Olha que problema que essa família estava enfrentando. E como ela não tinha dinheiro, eles queriam levar os seus filhos como escravos para compensar toda essa dívida. Então, o que ela fez? Ela procurou o profeta Eliseu e contou toda a história para ele. E olha o que aconteceu. Deus fez um milagre através de Eliseu. Pediu para que ela fosse e emprestasse muitos jarros. E foi o que ela fez. Ela emprestou muitos jarros e Deus falou ainda que era para ela pegar o pouquinho de azeite que ela tinha e colocar nesses jarros. E aí foi o milagre que Deus fez. Deus fez encher todos os seus jarros de azeite. Deus fez a multiplicação. E Eliseu falou que para ela então: agora você pega todo esse azeite, vende e paga a sua dívida. E o que isso quer dizer para nós? Que Deus está sempre conosco em nossas adversidades, em nossos problemas, nos ajudando a enfrentar e a vencê-los. Então, toda vez que a gente tiver algum problema, a gente logo vai lembrar: não estou sozinha. Deus está sempre comigo, me ajudando a enfrentar todos eles. Olha como é gostoso saber que Deus está sempre junto da gente, mesmo. Vamos para a próxima letrinha agora. A letrinha M. Não é só de tristezas que a gente vive, não, de problemas, não. A gente também vive de muitas alegrias. E vamos ver o que tem aqui? Olha, quem são esses? É a família de Lázaro. Mas o que isso tem a ver com muitas alegrias? A família de Lázaro passou por uma tristeza muito grande, né? Lázaro estava muito doente. Marta e Maria, suas irmãs, deviam ficar muito tristes, porque não é legal a gente ver o nosso irmão doente mesmo. Nosso irmão tristinho, na cama, não é legal. Então Marta e Maria deviam ter ficado muito tristes com o Lázaro. Mas o que aconteceu? Lázaro morreu e a tristeza ainda foi muito maior. Mas você disse para mim que teve muitas alegrias. Por que teve muitas alegrias? Porque Jesus mais uma vez fez mais um milagre. Ele foi na tumba onde Lázaro falou: Lázaro, saia daí. E Lázaro voltou a viver. Jesus ressuscitou Lázaro. Que alegria que essas irmãs ficaram. Que felicidade. Então a gente precisa aproveitar os momentos felizes que nós temos com as nossas famílias e sempre lembrarmos daqueles momentos gostosos onde a gente sentou, assistiu um filme, um passeio. Então é muito importante a gente poder viver todos esses momentos e aproveitar cada momento feliz com a nossa família. Vamos para a próxima letrinha agora. É a letrinha e o que tem aqui? Uma casa. Mas o que essa letrinha aí quer dizer com a casa? Está dizendo
que a casa é quem indica o caminho. Olha, a letra I da família diz que a família é quem indica o caminho. Então, o papai, a mamãe vai ensinar para você qual o caminho você deve andar. E Deus falou que eu sou o caminho, a verdade e a vida. E isso aí a gente lembra o quê? De Josué. Por quê? Lá em Josué 24, o que Josué diz? Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Então ele indicou, ele estava indicando para a sua família qual o caminho que eles deviam seguir. E ele escolheu seguir a Deus, a seguir os ensinamentos de Deus, o que Deus nos ensina, qual é o melhor caminho, o que devemos fazer, como devemos agir. Então, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Então, a nossa família é quem nos indica qual caminho devemos seguir, baseado aonde? Na palavra de Deus. Qual que é a próxima letrinha? Família é a letrinha L. O que será que essa letrinha vai nos trazer? Um monte de lacinhos. Mas o que tem a ver isso? Quer dizer que a família, ela é ligada por laços fortes, os laços que nos unem. Por isso, nós não podemos deixar a nossa família de lado. Nós não devemos ignorar a nossa família, né? Porque é uma união, é um laço muito forte. E esse laço tem que trazer o amor, a paz, o companheirismo. Não tem como eu falar, não faço parte dessa família. Não tem como. Porque nós somos ligados pelo sangue, um laço muito forte. Então, a minha mãe vai ser sempre a minha mãe, o meu pai sempre meu pai, os meus irmãos sempre será os meus irmãos. Então, não tem como eu falar, não faço parte dessa família, porque os laços são muito fortes. E que esses laços possam ser laços de amor, laços de união. A próxima palavrinha é família. Apareceu mais uma vez o I. O que quer dizer esse I? O que tem aqui embaixo? Tem uma cruz. Este I da palavra família quer dizer inclusão. Incluir. Ué, mas como assim? Quer dizer que Jesus veio para incluir todas as pessoas da família na salvação. Olha que coisa mais linda e mais gostosa de saber. Deus veio ao mundo para dar salvação a todos, para incluir todas as pessoas nessa salvação. E para isso você precisa crer e entregar a sua vida a Jesus. E agora tem a última letrinha, que é a letrinha A de novo. E o que tem aqui? Tem uma igreja. O que esse A quer dizer para nós? Hein? Vamos ler aqui em Marcos 3, de 31 a 35. Ele fala assim: em seguida, a mãe e os irmãos de Jesus chegaram. Eles ficaram do lado de fora e mandaram chamá-lo. Muita gente estava sentada em volta dele e algumas pessoas lhe disseram: escute, a sua mãe, os seus irmãos estão lá fora, procurando o Senhor. Quem é a minha mãe? E quem são os meus irmãos? Aí olhou para as pessoas que estavam sentadas em volta dele e disse: vejam, aqui estão a minha mãe e os meus irmãos.
pois quem faz a vontade de Deus é o meu irmão, minha irmã e minha mãe. Então, este aí quer dizer o quê? A grande família de Jesus. O que Jesus disse ali? Que quem fizer a vontade de Deus será incluída na grande família dele. Então, olha que alegria. Quando a gente faz a vontade de Deus, nós fazemos parte da família de Jesus. Então, quando a gente lê a Bíblia, quando a gente ora, quando a gente canta, quando a gente faz parte de algum ministério, então toda vez que a gente faz a vontade de Deus, nós somos incluída a grande família de Jesus. Que alegria poder saber que eu faço parte dessa grande família, que vocês, cada um de vocês também fazem parte dessa grande família. Então, é com essa grande bênção de Deus que nós formamos essa palavra linda, essa palavra família, tão importante nas nossas vidas. Então, que vocês possam aproveitar bastante a família de vocês, curtir bastante, amar bastante e sempre fazer a vontade de Deus, para que todos nós possamos ser incluídos no plano da salvação. Beijos para vocês, tenham um lindo domingo e até a próxima. Tchau! Aprendemos um pouco da palavra do Senhor na linguagem das crianças. Que bom que a igreja abre espaço à nossa comunidade de fé para cada um aprender do seu jeito a palavra do Senhor. Estamos aqui há algumas horas, de terminarmos o mês de maio. Amanhã, dia 31, terminamos o mês de maio e já entramos no 6º mês do ano. Passa depressa, E são tantos os desafios que nós temos vivenciado que parece que nós nem percebemos. Mas se olharmos um pouquinho para trás do mês de maio, quantas celebrações tivemos? Estamos aqui encerrando o mês da família, tivemos o Dia das Mães, tivemos aí no domingo passado o domingo de Pentecostes, onde podemos refletir, porque datas celebrativas, elas têm que ter como objetivo a reflexão. Refletimos o papel da mãe na família, pensamos o derramamento do Espírito Santo de Deus nas nossas vidas, que vem como fogo que purifica, como água que limpa, como óleo que sara e como vento, que às vezes é forte e impetuoso, leva para longe ou traz para perto aquilo que necessitamos. E assim nós vamos vivenciando os meses, as semanas e os dias. E falando do mês de maio, nós pensamos no mês da família. Celebramos ou recordamos as famílias. Dizem, tem aí o ditado que diz que família é tudo igual e só muda de endereço. As situações, elas são muito parecidas de uma família para outra. Família grande, pai, mãe, avô, uma porção de filho, tia, neto, uma família de uma mãe, um filho e um neto, uma mãe e uma filha, só gente mais idosa, só gente mais nova, família de um. Ai, como a família de um às vezes é esquecida, As pessoas que estão sozinhas por opção, sozinhas por algum acontecimento da vida, mas são famílias e também têm as suas famílias. E a Bíblia fala muito, muito de família. E a nossa responsabilidade como formadores, de caráter, de opinião, de vida cristã, na família nós vamos preparando para vivermos no mundo e para vivermos também na comunidade de fé. Eu quero dividir com você hoje 2 textos. O primeiro texto é João 15, de 1 a 9.
Leia comigo. João 15, de 1 a 9. Também, nosso conhecido. E a grande riqueza da Bíblia é que sempre nos traduz e nos traz, um ensinamento novo. Então o texto diz, Jesus falando, eu sou a videira verdadeira, meu pai é o lavrador. Toda vara em mim que não dá fruto, atira e limpa, e toda aquela que dá fruto, para que dê mais fruto. Vós já está limpos pela palavra que vos tenho falado. Está em mim e eu em vós, como a vara de si mesmo não pode dar fruto, se não estiver na videira. Assim também vós, se não estiverdes em mim. Eu sou a videira, vós as varas. Quem está em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Se alguém não estiver em mim, será lançado fora, como a vara, e secará. E os colhe e lança no fogo e ardem. Se vós estiverdes em mim e as minhas palavras estiverem em vós, pedirei tudo o que quiseres e vos será feito. Nisto é glorificado meu Pai, que deis muitos frutos. Assim serei meus discípulos. Como o Pai me amou, também eu vos amei, a vós. Permanecei no meu amor. Até o versículo 9 do capítulo 15 de João, Se eu não estou na videira, se eu não estou plantado na boa terra, se eu não estou junto, não posso dar bons frutos. E eu quero compartilhar com você, e a pandemia e o isolamento têm servido para eu voltar a procurar os textos que eu gosto, ressignificando algumas coisas que eu gosto muito, que é ver textos, que é declamar. E eu chamo você para acompanhar comigo um texto chamado A Loja de Deus, que vai traduzir bem aqui a nossa palavra de hoje. Acompanha comigo. Caminhando pela rua, eu vi uma loja. E estava escrito, Loja de Deus. Entrei na loja e vi um anjo no balcão. Maravilhada, eu perguntei, Senhor anjo, o que vendes? E ele então respondeu, todos os dons de Deus. Todos? E é muito caro? Ele respondeu, não, é tudo de graça. Aí eu fui olhando e vi potes, jarros de fé, pacotes de felicidade, caixinhas de salvação e de sabedoria. Então, eu perdi o medo e falei, por favor, me dê aí muita esperança e me dê muito amor. Muito amor de Deus, muito perdão, muita paz. Coloca também no vidrinho muita fé, muita felicidade e salvação para mim e para a minha família. E o anjo foi recolhendo, mas num potinho tão pequeno. Curiosa, eu perguntei, mas você vai colocar tudo nesse saquinho tão pequeno que cabe na palma da minha mão? E ele me respondeu, meu amigo, meu irmão, aqui na loja de Deus, nós não vendemos frutos. Nós vendemos, ou melhor, nós ofertamos, Aqui na loja, nós não oferecemos frutos, nós oferecemos somente semente. Cada um vai cuidar, então, cultivando a sua semente, para que a semente possa produzir frutos. Olha que beleza de texto. Se eu estiver junto da videira verdadeira, eu vou dar muitos frutos. E como família são muitas formas. A família que depois vai viver num mundo onde somos chamados a dar frutos. Mas para que você possa dar bons frutos, o texto diz, se alguém não estiver em mim, será lançado fora.
e os colhem e lançam no fogo e ardem. Vós estás limpo pela palavra que eu vos tenho falado. Se eu estou em Cristo, eu posso dar muitos e bons frutos. Aí nós vamos lá para Gálatas, no versículo 15 e 22, que vai nos falar que frutos. E o versículo 22 vai dizer: mas o fruto do Espírito é caridade, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Os frutos que eu vou colocar as sementes no pacotinho, que parecem tão pequenininho, mas quando eles estão firmados na videira verdadeira, vão dar frutos. Na minha família, o meu núcleo familiar, no meu núcleo chamado comunidade de fé, no meu núcleo chamado trabalho, e assim eu vou dar frutos para alimentar o mundo. Eu vou espalhar flores coloridas no mundo. Eu vou dar sabor no mundo. Olha que beleza os dois textos juntos. O Senhor Deus nos oferece a semente da vida, a semente da vida abundante. Se nós escolhermos estar pertinho, estar grudados na videira, aí eu vou dar frutos como as pequenas sementinhas do nosso dia a dia. É o nosso desafio como família. É nosso desafio como filhos e discípulos chamados a espalhar os bons frutos de Cristo, de paz, de esperança. A minha família, o que está precisando hoje? A sua família está precisando de quê? Entre na loja de Deus. Conheça os produtos ofertados na loja de Deus. E são esperança, fé, liberdade, salvação, felicidade. E você pode receber, cuidar, porque é responsabilidade sua e minha, para que possa dar frutos, frutos de paz, bondade, mansidão, esperança. Que assim seja nas nossas famílias. Que todo dia seja dia de pensarmos nas nossas famílias. Que nós possamos cuidar, mas que nós possamos, acima de tudo, entender que nós precisamos estar firmes na videira verdadeira. É o desafio. Oremos ao Senhor para que o Deus da paz, o Deus da misericórdia, caminhe conosco. Que nós possamos, sim, Deus, receber de Ti o fogo que queima, Senhor Deus, tudo que não Te agrada. Sermos limpos, Senhor, pela água que purifica. Sermos, Senhor, curados, Senhor, pelo óleo do Teu amor, do Teu consolo, do Teu conforto. E em tempos tão difíceis, sentir o sussurro do vento, da Tua voz falando conosco e levando para longe, tudo que me entristece, que me afasta de Ti e que não me deixa cuidar da semente, da boa semente que plantaste na minha vida, na vida da minha família, para que eu possa ser fruto, espalhar o bom perfume e o bom sabor no mundo. Sim, Senhor Deus, louvamos o Teu nome quando reconhecemos a Tua grandeza. Louvamos o Teu nome como pedimos para ficar pertinho da videira verdadeira, que é a Tua verdade. Queremos ser santificados pelo Teu Espírito e assim louvar e engrandecer o Teu santo nome. Sim, que nós possamos louvar ao Senhor, cantar ao Senhor. Enquanto cantamos com o nosso ministério de louvor, é tempo de demonstrarmos
Porque quando nós nos consagramos e quando nós recebemos o Senhor, o que nós queremos? Prática. Consagração é ação. E a ação pode vir através dos nossos dízimos, que está aparecendo aí a forma da gente se apresentar com os dízimos, mas também, onde estão as tuas mãos para servir? A tua voz para falar do amor de Deus? São as formas que temos com os discípulos para ser luz e para espalhar o bom perfume de Cristo. Então, enquanto louvamos com o nosso ministério de louvor, consagre ao Senhor tudo que você tem, tudo que você é, tudo que você pode ofertar para a missão. Sobre toda a terra tu és o rei, sobre as montanhas e o pôr do sol. Uma coisa só, meu desejo é vem reinar de novo em mim. Sobre o meu pensar, tudo que eu falar, faz-me refletir a beleza que há em ti. Tu és para mim mais que tudo aqui. Vem reinar de novo em mim, reinar em mim com teu poder sobre a escuridão, sobre os sonhos meus. Tu és o Senhor de tudo que sou. Vem reinar em mim, Senhor. Sobre o meu pensar, tudo que eu falar, faz-me refletir a beleza que há em ti. Tu és para mim mais que tudo aqui. Vem reinar de novo em mim, reinar em mim com teu poder sobre a escuridão, sobre os sonhos meus. Tu és o Senhor de tudo que sou. Vem reinar em mim, Senhor, reinar em mim com teu poder sobre a escuridão, sobre os sonhos meus. Tu és o Senhor de tudo que sou. Vem reinar em mim, Senhor. Vem reinar em mim, Senhor. Vem reinar em mim. Olá, irmãos, graça e paz. Desejo que você esteja bem, juntamente aí com seus familiares. Que bom estarmos juntos novamente. Nós vamos dar continuidade aos nossos estudos e peço a você que, caso não esteja com a sua Bíblia em mãos, que você possa ir lá buscá-la, deixar aí junto com você, porque nós vamos nos basear aqui num texto bíblico para dar prosseguimento nos nossos estudos. Nós estamos, ao longo já de algum tempo, falando sobre maturidade. E nós já estamos entrando agora na nossa terceira unidade de estudos. A primeira unidade, nós falamos sobre o caminho
da maturidade cristã. Na unidade seguinte, falamos sobre maturidade na igreja. E agora nós vamos falar sobre maturidade nas relações interpessoais, ou seja, nós vamos falar da maturidade entre pessoas. Talvez você já esteve ou está vivendo uma situação de difícil relacionamento com alguém. E é sobre isso que nós vamos falar, sobre a maturidade de relação entre pessoas. E o título da nossa lição, ela fala fé e maturidade diante de contendas. E o que vem a ser contenda? Contenda significa discussão, discórdia, desentendimento. Então, acredito que você agora já possa ter identificado uma situação que possa ter ocorrido já com você, ou que talvez esteja até ocorrendo agora, que é uma situação de desentendimento entre pessoas. Não exatamente entre você e outra pessoa, mas desentendimento entre alguma pessoa próxima aí que você conheça. O texto que vamos nos basear, ele se encontra em Gênesis. Espero que você já esteja aí com a sua Bíblia e você poderá, então, localizar o primeiro livro da Bíblia, que é Gênesis, no capítulo 13, nos versículos de 1 a 13. E nesse relato bíblico, nós vamos, então, posso adiantar a você, que vamos deparar com uma situação onde vamos identificar um momento de desentendimento e vamos também identificar o momento ali da solução mediante a maturidade daqueles que estão presentes aqui nesse relato. Ok? Então, vamos ler, então, em Gênesis, no capítulo 13, nos versículos de 1 a 13. Esse texto, irmãos e irmãs, ele nos diz o seguinte: Abrão saiu do Egito com sua mulher e com tudo que tinha e foi para o sul de Canaã. E Ló, o seu sobrinho, foi com ele. Será, irmãos, que vamos ter um desentendimento aí? Porque nesse primeiro versículo, a gente já vê que Abrão vai fazer um deslocamento, não é? Vai levar junto com ele a sua mulher, vai levar tudo o que ele tem e vai também levar o sobrinho. Vamos prosseguir? Versículo 2. Abraão era rico, tinha gado, prata e ouro. 3. Ele foi de um lugar para o outro até chegar à cidade de Betel. E dali foi para o lugar que fica entre Betel e Aí, aonde já havia acampado antes. Abraão chegou ao altar que ele havia construído e adorou a Deus, o Senhor. Versículo 5. Ló, que ia com Abraão, até aí nós já sabemos, porque lá no versículo 1, Abraão disse então que era ele, a mulher e tudo que ele tinha e levava junto o sobrinho. Então, até aqui tudo bem. Versículo 5. Ló ia com Abrão. Também levava ovelhas, cabras, gado, empregados e sua família. Acho que não vai dar muito certo, não. Imagine, Abrão, esposa, tudo que tinha, leva o sobrinho leva agora também tudo que tem, rebanho, leva sua família, leva empregados. Não sei não, hein? Vamos prosseguir? Versículo 6. Não havia pasto que dessem para os dois ficarem juntos, pois eles tinham muitos animais. Não disse a vocês? Foram fazer a viagem juntos, levaram tudo que tinha e agora deparam com a situação de que o pasto não é suficiente para os dois. Estou vendo que vai ter desentendimento aí.
Versículo 7. Por isso, os homens que cuidavam dos animais de Abrão brigavam com os que tomavam conta dos animais de Ló. E nesse tempo, os cananeus e os perizeus ainda estavam vivendo juntos. E eu disse para vocês, estava aí bem claro que isso não ia dar certo, como de fato não está dando. Está existindo briga entre os empregados para cuidar dos rebanhos. Vamos ver a solução. Um dia, Abrão disse a Ló, nós somos parentes chegados e não é bom que a gente fique brigando. Bem que os meus empregados briguem com os seus. Então, Abrão aqui já percebeu que isso não estava dando muito certo, chamou a Ló e disse, olha, nós somos parentes próximos e isso não é bom que fique acontecendo aqui entre nós. Qual a solução que Abrão dá, então? Vamos nos separar, escolha a terra, está aí, toda ela. Se você for para a esquerda, eu irei para a direita. Se você for para a direita, eu irei para a esquerda. Então, o que a gente já começa a perceber aqui? Que Abrão, percebendo que a situação já estava desencadeando uma contenda entre eles, ele então chama então Ló para um diálogo, chama então Ló para uma conversa e já propõe a ele então uma separação. Vejam que Abrão poderia, por ser mais velho, ele poderia ter não só sugerido a separação, como ele poderia também ter escolhido a terra, mas não. O que ele faz? Percebendo a possível contenda, desentendimento entre eles, ele chama o sobrinho, diz, olha, isso não vai dar certo, vamos nos separar e pode você escolher a terra que você quer ir. Pois bem, Ló olhou em volta e viu o Vale do Jordão, até chegar à cidade de Zoar. Tinha bastante água, era como o jardim do Senhor e como a terra do Egito. O vale era assim antes de o Senhor haver destruído as cidades de Sodoma e Gomorra. Ló escolheu todo o Vale do Jordão e foi na direção leste. E assim os dois se separaram. Abrão ficou na terra de Canaã e Ló foi morar nas cidades do vale. Ló foi acampando até chegar a Sodoma, onde vivia uma gente má que cometia pecados horríveis contra o Senhor. Então, o texto, então, ele nos relata essa situação para que nós entendamos, então, a razão da discórdia que começou a gerar ali entre Abrão e o seu sobrinho Ló. Como nós já percebemos, isso não ia acabar bem, porque os dois levavam consigo os rebanhos mais familiares e, em um determinado momento, perceberam que não havia espaço para os dois. Se continuassem insistindo em ficar juntos, a toda evidência, isso ia gerar uma discussão, não é? Ia gerar, então, um problema entre eles. Porém, Abrão, percebendo essa situação, preferiu, então, chamar o sobrinho para um diálogo. E nesse diálogo, então, muito bem pudesse escolher as terras que ficasse, por ser mais velho, ele deu também essa preferência para o sobrinho. E o sobrinho logo escolheu ali uma terra boa, não é? Onde havia bastante água e etc. E assim eles se separaram. Vejam, irmãos e irmãs, que esta história, esse relato, né, ele nos ajuda a refletir sobre o valor de um relacionamento. Ajuda que a gente possa realmente pensar no quão é necessário nós mantermos a boa convivência entre
pessoas. Viver em contenda, viver em discussão, isso não é bom. Isso só gera problemas, isso só vem realmente gerar distanciamento. E nesse texto aqui de Gênesis, é muito claro para nós uma situação que poderia desencadear num grande problema familiar e que foi solucionado pela maturidade de Abrão, quando ele então percebe que o melhor é se separar. A importância do diálogo, irmãos e irmãs, está sempre presente na nossa vida cotidiana. Sem o diálogo, nós não vamos a lugar algum. Portanto, quando existe alguma situação já existente de um desentendimento, ou que possa levar a esse desentendimento, é prudente que nós busquemos o diálogo. E certamente esse diálogo vai nos levar a uma solução. Abraão buscou o diálogo e não deixou a situação se agravar, porque ia se agravar. Pelo que nós vemos do texto, familiares, empregados, e rebanho, e a falta de espaço, a briga que já existia entre os empregados, aquilo ali estava prestes a tornar um grande problema e, com toda evidência, um problema familiar. Mas Abraão, com a sua sabedoria, o que ele fez? Usando do amadurecimento que já tinha, ele procurou, então, o diálogo. E, com isso, ele deixou que aquela situação se agravasse. Agora, vejam, irmãos e irmãs, que uma questão também interessante para você enfrentar um possível desentendimento é você não fugir do problema, não é? Abraão poderia fazer vistas grossas e deixar a coisa acontecer, deixar aquilo transcorrer sem que apresentasse uma solução, fugindo assim do problema. Mas não foi isso que Abraão fez. Abraão, então, foi diante do problema e buscou uma conversa, uma solução. Eu não sei se todos sabem, mas na minha atividade profissional, eu sou advogado. E no meu trabalho, via de regra, eu só me relaciono com pessoas que estão diante de problemas. Ou seja, dificilmente alguém procura um advogado quando não tem um problema, não é verdade? Porém, eu tenho visto ao longo dos anos que a grande maioria dos problemas que chegam até nós, ele está centrado na falta de diálogo. Ele está centrado ali em algo que uma das partes deixou de procurar a outra para uma conversa. Isso é tão verdadeiro que nós já temos há algum tempo um programa, se assim podemos dizer, no judiciário, que é a busca da conciliação. Vejam que interessante. Isto por quê? Porque chegou-se à conclusão, depois de muitos anos, que um processo, uma decisão, uma sentença, ela não agrada as duas partes. Ela sempre vai beneficiar um e certamente não vai beneficiar o outro. Então, depois de muito estudo, de muito observar isso, foi criado, então, os juizados de conciliação. E como são feitas essas conciliações? Ela é preparada de uma maneira também interessante, que dentre outras características, uma que eu posso passar agora para vocês, é que a ideia é que os participantes daquela reunião, daquele momento que são convocados para participar de uma conciliação,
ali não se tenha uma mesa quadrada ou uma mesa retangular, mas que a mesa seja redonda. Olha que interessante. Sabe por que isso? Para que, quando as pessoas chegassem ali naquele local, eles não tivessem a impressão de que um está de um lado e o outro está de outro lado. Olha que interessante. E sim, uma mesa redonda não existe lado. Então, todos estão ali no interesse de solucionar um problema comum. Então, são pequenos gestos, mas realmente que nos trazem grande significado. Ou seja, não podemos ficar cada um de um lado, mas à medida de que percebemos que existe sim um possível desentendimento, temos que buscar a solução. E essa solução passa por amadurecimento e também, sobretudo, a necessidade de dialogar. E a experiência que temos tido no judiciário é que muitas situações elas são resolvidas após essa oportunidade do diálogo. Sobretudo quando temos questões envolvendo família. Não raro as pessoas chegam a procurar um profissional, um advogado, e ali tecem uma série de comentários a respeito do esposo ou a esposa, ao contrário, também faz as mesmas ponderações. Mas tudo isso são fatos isolados de questões, muitas vezes, que vêm se somando há tempo, mas nunca pararam para um diálogo, para buscar uma solução. E aí, através desse momento conciliatório, na grande maioria dos casos, ao invés de continuar aquela situação de desentendimento, vindo a trazer uma ruptura daquele relacionamento, as pessoas acabam se conciliando e voltando a viver normalmente. Pois bem, mas nesta conciliação, nesta oportunidade de diálogo, é necessário ceder. Veja que o texto que acabamos de ler, Abrão, por ser, então, mais velho, ele poderia ter proposto isso para o seu sobrinho, né? De que eles se separariam e cada um iria para um lado. E poderia também ele, nessa circunstância, já escolher o lado que ele gostaria de ficar. Mas Abrão não fez isso. Abrão cedeu a vez da escolha para o sobrinho. Isso, irmãos, revela também uma situação de humildade. E ela nos faz pensar na recomendação que nós encontramos aqui em Filipenses 2, 3 e 4. Essa postura de maturidade e humildade. Filipenses 2, 3 e 4 fala o seguinte, versículo 3. Nada façais por partidarismo ou vanglória, mas por humildade, considerando cada um os outros superiores a si mesmo. Não tenha cada um em vista o que é propriamente seu, senão também cada qual o que é dos outros. Olha que coisa maravilhosa. É preciso dialogar. É preciso ir de encontro ao problema. É preciso ceder. E, sobretudo, irmãos e irmãs, de forma humilde a encontrar, então, a solução. Esta história que estamos vendo de Abraão e Ló, ela nos desafia a cultivar o relacionamento entre pessoas. Vejam que, como eu disse inicialmente, é possível que já tenhamos vivido situação semelhante de discórdia, seja entre familiares, entre pessoas conhecidas, não é? Por que não? Isso aí realmente é algo muito ocorrente entre nós. Porém,
nós precisamos resolver isso, não é? Nós não podemos deixar que isso continue. E a forma que nós temos para solucionar é o diálogo, é a humildade, é buscar realmente restabelecer o relacionamento. Nós não podemos ignorar ou omitir os conflitos. Nós temos, sim, que, com coragem, buscar esta solução. A exemplo de que nós acabamos de ver, Abraão, diante de um conflito que poderia se estabelecer, ele agiu com maturidade, com sabedoria, para resolver esta situação, a fim de que a paz pudesse continuar, né, prevalecendo ali entre eles, e assim fazendo, deixou com que não aumentasse aquela situação e que aquilo viesse a gerar problema e distanciamento entre eles. Portanto, irmãos, nesta oportunidade, o que é importante para nós entendermos nesta situação de termos a necessária maturidade diante de uma possível discussão é que nós nos inspirássemos aqui nesse relato que acabamos de ler, de Gênesis, no sentido de que tão logo observemos qualquer possível situação, seja entre os nossos familiares ou de pessoas próximas, que nós possamos, com humildade, enfrentar o problema, com humildade, chamar a parte contrária para um diálogo, expor ali toda a situação, certamente desconfortante, que está sendo vivida, e buscar a solução. Lembrando que uma solução que não seja através de que uma das partes ou as duas partes possam ceder, cada qual uma certa condição, não levará a uma solução. Portanto, eu desejo que esse estudo desta manhã possa trazer a nós elementos para melhorar o nosso relacionamento e que nós possamos, dentro dessa inspiração do texto bíblico, ter uma vida melhor com todos aqueles que estão perto de nós. Um grande abraço, que você possa ter um ótimo dia e que o Senhor nos abençoe.